O crime de pedofilia não está inserido no Código Penal brasileiro, mas poderá entrar. Na Câmara Federal, tramita o projeto de lei que tem como autora a deputada piauiense Regiane Dias, do PT. A deputada é a nossa convidada para uma conversa franca a partir de agora. Além desse tema, temos outros assuntos. Deputada, boa noite. Boa noite, Pedro. Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. Demorou um tempinho, né? Demorou um pandemia, pouquinho. Covid. Nossa, nem me fale, né? Venceu tudo? Graças a Deus. Peguei, né, a Covid-19, mas graças a Deus estou viva, né? Sobrevivi. Contando a história. Muito bem. Deputada, essa questão da pedofilia, que é um assunto recorrente no Piauí, no Brasil, no mundo, aqui não está no Código Penal? Então, exatamente, Pedro, não está no Código Penal e é um problema há séculos, né? A humanidade enfrenta isso. E comecei a discutir isso lá na Câmara Federal. É uma situação assim que sensibiliza realmente toda a população, sensibiliza as pessoas, que são os casos de abuso sexual e violência sexual contra criança e adolescente. Então, a gente tem que debater, realmente discutir, porque o que nós não podemos mais é ver e assistir através dos noticiários a quantidade de crianças hoje violentadas. Crianças com 10 anos, como você acabou de citar um caso lá de Minas Gerais. 10 anos e gravidou de gêmeos. De gêmeos, de um padrasto dela, né? Então, assim, e assim são vários os casos. Isso aí, infelizmente, a gente acompanha quase que todos os dias, casos como esse. Então, resolvi estudar esse tema e a ideia é que a gente possa colocar no ordenamento jurídico a partir do Código Penal. Agora, sim, claro que precisamos debater, e aí as comissões, praticamente o ano que passou, o ano de 2020, nós não tivemos as comissões funcionando, porque as comissões temáticas da Câmara Federal ajudam bastante, porque você traz especialistas para poder ouvir o ponto de vista de cada um dessas pessoas, as entidades e tudo mais. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa que tem, vamos dizer assim, afeição à criança, ao adolescente, ou que sente, melhor dizendo, que sente desejo com relação à criança e ao adolescente, desejo sexual, ele não é enquadrado, né, como um crime, né, quem tem esse tipo de conduta, né? Então, a não ser que ele pratique o ato. Ele praticou o ato, aí já é outra história, aí já tem aí o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já trata isso aí como crime, e o próprio Código Penal. Mas a figura jurídica do pedófilo realmente não foi enquadrada ainda no nosso Código Penal. Então, eu apresentei esse projeto de lei. E outra coisa, é bom lembrar que depois dessa pandemia, Pedro, os casos de violência sexual contra criança e adolescente cresceu absurdamente. Tanto é que eu coloquei agora uma emenda no valor de 1 milhão para equiparmos aí os conselhos tutelares. Ou seja, diversos municípios vão receber esses equipamentos, desde o quê? De um carro, até mesmo computadores, enfim, material de expediente, para que realmente o conselho possa funcionar a contento. Então, acho que isso vai ajudar bastante, além de recursos que eu destinei para a Defensoria Pública, para fazermos uma capacitação, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos atípicos, e as nossas crianças e as nossas mulheres, realmente, isso é estatística, tem aumentado de forma assustadora os casos de violência sexual contra as nossas crianças no Brasil, e nós precisamos fazer alguma coisa para poder protegê-las. Mas você está dizendo, deputado, que o Código Penal, no seu artigo 217, diz que crimes sexuais contra vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, corrupção de menores, artigo 218, e praticar na presença de alguém menor atos libidinosos, artigo também 218, no seu parágrafo 1º. A senhora quer introduzir o que no código, além do que tem aqui? Bom, Pedro, aí nesse caso aí é alguém que fica consumindo, vamos dizer assim, na internet, né? Imagens de crianças nuas, compartilhando ali também. Compartilhar isso também, além disso, compartilhar.
Então, isso também, nesse caso aí, seria enquadrado. Por isso que eu digo, o código, ele trata de forma específica quando há a conjunção carnal, o ato concreto em si. Mas esses casos mais específicos não abrangem a figura do pedófilo. Aqui está dizendo que porque o ECA diz que o pedófilo é uma patologia, né? Seria tratado como uma pessoa que tem um transtorno mental. Isso. E que seria para tratamento. A senhora quer mudar isso também ou não? Quanto ao pedófilo? Então, isso que nós queremos discutir, por exemplo, na comissão temática da Câmara, que eu creio, Deus quiser, deve voltar a funcionar nesse ano, porque nem tanto ECA. Aí a gente precisa ver que essa é uma posição da Organização Mundial de Saúde, que é alguém que tem, da OMS, é alguém que tem um transtorno mental e que deve ser tratado como um doente mental. Doente mental, né? Aqui. E não necessariamente enquadrado como um crime, essa prática do pedófilo, né? Então, nós vamos discutir isso, porque você sabe que isso é muito polêmico, realmente, mas a gente precisa encarar isso com muita seriedade, né? Porque são muitas nuances, detalhes, e que envolvem uma cadeia de pessoas que exploram as nossas crianças na internet e que muitas vezes... É um comércio, né, também? E é um comércio. E que muitas vezes acaba muito mal, né? Acaba muito mal. Começa uma situação mais leve que pode terminar nos casos mais graves de estupro e até mesmo de morte de menores, né? Tem que reverter isso aqui, porque tem uma parte do código que contempla que o crime só é crime se for um menor de até 14 anos. Eles não querem botar aí 16 anos, não. Tem que ser estupro, não foi consentimento. Sendo consentimento não é crime. Pode não ser, né? Talvez essa colocação tenha equivocada. Quer dizer que só é crime se houver o abuso. A criança não deixou, aí é crime. Mas se permitir... Ora, e a conscientização? A conversa que teve antes, para convencer a criança, não é crime? Com certeza. E uma coisa puxa a outra. Por isso, a necessidade da gente colocar psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Porque, muitas vezes, a criança chega no ambiente escolar... Psicopedagoga. Chega no ambiente escolar e eles conseguem, principalmente o psicólogo, ele consegue identificar. O professor, olha, tem uma criança ali que eu estou achando que está passando por algum tipo de abuso em casa. Está recolhida, e que a maioria das vezes, infelizmente, são membros da família. Ou vizinhos, né? E eles chegam com muitos problemas, até no rendimento escolar atrapalha. Cai, né? Com certeza, cai drasticamente. Então, o psicólogo, ele vai conversar, e a partir disso ele vai saber identificar, para que até as autoridades policiais possam tomar as providências cabíveis, porque aquela criança está sofrendo ali, onde ela mora, enfim, no espaço onde ela vive, até mesmo constrangimento, enfim, relacionado à questão sexual. Hoje, onde está o projeto hoje, seu? Então, está na Câmara, foi no ano passado que eu dei entrada. Sim, já está nas comissões. Mas as comissões, como eu falei, estão paradas na Câmara por conta da pandemia. Eu acredito que, vamos ver aí com a eleição do próximo presidente, né? E se retorna ou não. Claro que na Câmara aí também eles levam em consideração, porque são 513 deputados, né? E então a quantidade de pessoas que andam naquele espaço ali, mais os assessores, é enorme, né? Vamos ver aqui agora, nós estamos na pandemia, tem a vacinação. Mas vamos aguardar os últimos acontecimentos, inclusive com a eleição da presidência da Câmara. Domingo, aí, né? Domingo agora. Então, deputada, a questão da vacinação. Tem um plano nacional e tem esse destaque aí que teve na revista, no R7. Como é que a senhora está tratando desse assunto? Tem também projeto? Então, eu apresentei esse projeto no ano passado. Mas assim, precisa explicar, porque não deixa de ser, de certo ponto, polêmico, Pedro, porque entende-se, eu também compreendo que nesse primeiro momento, né, nós temos um plano nacional de imunização do Ministério da Saúde, que aliás, os nossos planos de vacinação é referência até para o mundo. Né? E é uma doença nova, é uma doença muito grave.
e que requer uma logística muito grande, né? É uma vacinação em massa, né? Talvez não, nunca aconteceu isso no planeta, né? Mas, mesmo assim, a minha preocupação, e eu coloco esse projeto de lei como sugestão, para que os planos de saúde privado, né, claro, seguindo esse plano de imunização do Ministério da Saúde, né, priorizando em primeiro lugar os profissionais de saúde, os idosos, possam também, os planos de saúde, bancar para que os seus clientes, enfim, as pessoas que são beneficiadas com seus planos também tenham a garantia dessa vacinação paga, né, pelo plano de saúde. Não é que você vai pagar alguma coisa a mais, né? Olha, mas se você já paga para o plano de saúde, então cabe o plano de saúde providenciar isso. Então, assim, nós já temos aí um respaldo, não é, em que o próprio Ministério Público Federal compreende que isso é importante, né, e a gente já vê isso, uma simpatia muito grande pelo próprio Ministério Público Federal. E também nós temos a Agência Reguladora de Saúde Suplementar, que também é a favor disso, dessa ideia, desse plano. Também. Além de outros projetos, não é só o meu, na Câmara, que trata sobre essa mesma matéria. Então, eu acho que é algo para se discutir, com o retorno também, eu espero aí, das comissões, onde a gente vai aprofundar melhor essa matéria, esse projeto de lei. Então, eu acho que não tem jeito. Cedo ou mais tarde, eu acho que isso vai acontecer, Peter, porque talvez, infelizmente, essa vacina aí, todo ano a gente vai ter que tomar aí essas doses, né? Vai demorar muito, do H1N1. Pra você ter ideia, somente 2,5% aqui no Brasil de pessoas que chegaram a ser imunizadas. Então, para um contingente aí de mais de 200 milhões de habitantes, né? Em todo o Brasil. H1N1? Então, não, eu estou falando da Covid, Covid, né? Da não é muito pouco, tá no começo. Então, bem no começo ainda, né? Bem no começo. Então, assim, os planos de saúde, é bom lembrar que eles tiveram uma redução das despesas consideráveis, porque quem estava com cirurgia marcada para fazer não fez mais por conta da pandemia, preocupado. As consultas também as pessoas deixaram para depois, as consultas com medo, né? Verdade. Então, eles tiveram exames, aí, exatamente, exames, de certo modo, tiveram aí uma economia considerável. Dados que eu peguei aí são cerca de 15 bilhões, né? A economia que eles tiveram com essa pandemia. Então, eu acredito que condições financeiras eles devem ter para poder imunizar os seus clientes. Então, seria mais uma sugestão. Volte sempre, viu? Bom. Deputada Regiane Dias, deputada federal do Partido dos Trabalhadores, aqui agradeço pela atenção.